aparecer o indicador aqui da gravação. Beleza, você está gravando, avise a todos que estão sendo gravados. Antes de iniciar aqui, tem uma novidade boa, que 2 monitores agora vão fazer parte aqui da disciplina de Geologia Estrutural. O Gabriel e... Espera só um segundo. O Gabriel e o Elton. Então, a gente vai deixar depois o horário deles certinho, eles vão poder auxiliar nessa parte da disciplina. O Gabriel está até aqui. Não sei Opa, se... beleza? Tudo bom, Gabriel? Obrigado até por participar da aula. Valeu. Eu vi que você já até colocou aqui uma descrição, né? Já colocou a sua disponibilidade, terça a sexta no período da tarde, preferencialmente às quartas. Quem quiser combinar com ele já colocou aqui na equipe Teams. Gabriel, obrigado mesmo. Eu não sabia se podia colocar aí a mensagem. Eu tinha até te mandado e-mail, só que tinha mandado e-mail pro Elton também, mas ele acabou não me respondendo. Então, como já Não? tinha passado um bom tempo, eu botei a mensagem aí no geral. Mas quem Beleza. quiser pode me chamar, fica à vontade, tá? Tô aqui para ajudar. Ótimo, obrigado mesmo. Olha só, hoje a minha ideia aqui, caso alguém ainda tenha alguma dúvida da primeira tarefa, a gente pode olhar. A intenção hoje é já olhar as coisas da segunda tarefa. Alguém chegou já a mexer nela? Teve uma mensagem, acho que deixa eu ver aqui, do Henrique. Professor, inclusive já comecei ela. Sim. Então, algumas coisas para transformar de Deep Direction para Strike, né? Para o tipo de notação. Eu vou abrir a tarefa aqui, que fica mais fácil. E compartilhar a tela. Beleza, já está aparecendo a tela com estereograma de um lado. E Tá sim, professor. Beleza. Olha só. Se vocês repararem, né, a numeração dos exercícios é contínua, porque se a gente for ver até o momento, então, vão ter sido distribuídos 13 pontos. Os 7 da primeira tarefa, mais esses 6 aqui. Essas primeiras questões, deixa eu ver, essa aqui tem os flancos de uma dobra. Vocês sabem, a gente não lembro se a gente chegou a falar isso na aula passada. O que é uma dobra e o que são os flancos da dobra? Professor, os flancos da dobra, não sei o que é não. Na última aula você falou foi xistosidade. Ah, beleza. Tá bom. Vou colocar aqui. Deixa eu ver se... Não, isso daqui é aula de machine. Tá? Eu vou abrir só uma... Que é sempre bom, assim, quando for trazer qualquer coisa de exercício, apesar da gente ver mais para frente essa parte, o que é dobra, o que é xistosidade, o que é foliação, eu acho sempre bom, quando coloca no exercício, já ir mostrando que pelo menos assim, depois isso já vai ficando enraizado na cabeça, né? A dobra é isso aqui. Você literalmente tinha camadas horizontais e dobra essas camadas, não necessariamente horizontais, podia ser verticalizada ou inclinada, mas a questão é que você deforma elas dobrando, fazendo essas flexuras. A dobra é um momento retilíneo até a gente chegar na curvatura e outro momento retilíneo. Os flancos das dobras
são essas duas regiões, onde eu tenho uma parte um pouco mais retilínea, até chegar na região de curvatura. Essa região de curvatura é onde a gente chama de charneira da dobra, é onde tem a inflexão máxima e cai no outro flanco. Então, quando eu quero dizer aqui nesse exercício que eu estou pegando os flancos de uma dobra, S1 e S2, eu quero dizer que eu estou pegando esse plano aqui e esse plano aqui, por exemplo. Dois planos aleatórios que vão compor uma dobra. O que pede no exercício é o ângulo em que eles se cortam. Esse daí a gente já fez alguns, né? Basicamente, a gente vai plotar os dois, encontrar a interseção deles. A partir do momento que encontrou a interseção, eu consigo fazer um plano que contenha essa ortogonal a essa interseção e ortogonal aos dois planos e eu consigo medir. Vocês conseguiram fazer esse primeiro exercício? Ele é muito parecido com os outros, né? Que a gente já, com alguns que tinha na outra lista. Ô, professor, a minha dúvida era justamente nele que eu mandei para você ontem, era em como conseguir. Na verdade, eu estava um pouco confuso com essa anotação e eu fui tentar sanar minha dúvida com o Visible Geology e na real só complicou mais. Só complicou, com certeza, porque o Visible Geology ele tem uma notação que é meio exótica, vamos dizer assim. Olha só, em livros em geral, exercícios, artigos, a notação que usa comumente é essa notação aqui, que é a Deep Direction. A notação Strike Deep seria a notação N20W30SE, um negócio assim, 30NE, algo nesse sentido. Ela também é utilizada muitas vezes mais para indicar orientação geral de lineamentos. Vamos olhar então, primeiro assim, por que dá confusão com o Visible Geology? Vou abrir ele aqui. De Stereonet. Qual que é a questão do Visible Geology? O tipo de notação dele é bem distinto. Então, se eu quero colocar um novo plano, ele pede aqui o strike. Então, apesar de você estar uma nomenclatura, por exemplo, vamos colocar esse. Vou colocar a mesma nomenclatura que está no exercício, 232/81, mas repara que aqui a nomenclatura já é de strike. 232, o DIP vai ser 81. Foi na sorte ali para cair certinho. Tá certo. Ele traçou esse plano aqui. Mas repara que esse plano ele está com strike em 232. A notação, sempre que eu estou usando esse Visible Geology, ele vai dar uma enganada, porque parece que ele está usando a notação de direção do mergulho, né? A direção Deep Direction, mas na verdade ele usa a notação strike. Então, esse 232 que eu lancei aqui, o que ele fez, ele saiu do norte e veio até o 232 aqui para lançar o meu strike, para lançar a minha orientação strike, sendo algo NE. Não adianta deixar não, senão não. Deixando algo puramente NE SW. Mas, olha só, essa anotação aqui, 232, eu estou fazendo a anotação em Deep Direction. Vou colocar na rede Schmidt aqui, que vai facilitar. A notação em Deep Direction, o que eu faço é o seguinte, o 232, ele está me indicando qual que é a linha de maior declividade do meu plano.
Isso quer dizer que ele está indicando que minha linha de maior declividade, 232, se eu sair 0, 90, 180, 270, o meu plano tem a sua linha de maior declividade para o terceiro quadrante, com um mergulho para sudoeste. Vou contar aqui, né? 0, 90, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 232. Vai estar aqui. Então, aqui vai estar a minha linha de maior declividade. Essa é a orientação da minha linha de maior declividade. Como que eu vou traçar esse plano? Eu simplesmente jogo a minha linha de maior declividade, a orientação, lembrando que todos os meus meridianos, eles são os grandes círculos, eles são os pontos no espaço, eles são o espaço físico dos planos que eu vou traçar. Como ele é 81, eu saio daqui, conto 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 81 vai estar aqui, quase verticalizado, e traço o meu grande círculo. Saiu mais 82 que 81, esse grande círculo meu. Ok, então eu tracei o grande círculo aqui. Esse daqui é o plano. Quando eu olho no Visible Geology, você fala assim, pô, mas não está batendo, tem alguma coisa diferente. Na verdade, o plano está basicamente ortogonal. Por quê? O Visible Geology, ele usa a parte do strike. Ele vai indicar puramente a minha horizontal do plano. Então, seria como se eu tivesse contado aqui o meu 232, em vez dele estar me indicando o que seria a minha reta de maior declividade do plano, pense que o meu plano ele está mergulhando aqui, ele está praticamente vertical, mergulhando aqui. Só que quando eu lanço 232 no Visible Geology, ele fica pensando não na linha de maior declividade desse plano. Ele fica pensando, na verdade, no strike. Ele fica pensando na horizontal do plano. Então, quando eu joguei o 232, ele falou, ok, a horizontal do meu plano está nessa orientação aqui. Então, quando eu joguei a horizontal do plano na orientação, o que o Visible Geology faz é, então, aqui é a horizontal do plano, eu preciso levar a horizontal do meu plano aqui para fazer o traçado. E aí, eu traçaria o grande círculo a partir desse ponto aqui. Vocês perceberam? Acaba que o Visible Geology, nessa parte aqui, ele é algo interessante para visualização, principalmente quando eu coloco o meu plano tridimensional, que a gente consegue enxergar bem. A gente consegue enxergar bem o que significa esse plano. Mas se eu quero jogar esse plano aqui, que eu preciso representar, eu tenho que fazer uma conversão. Para não confundir, que essa parte é um pouquinho enjoada, vamos deixar o Visible Geology, a gente vai olhar as partes de software e eu vou passar não só esse Visible Geology, mas o Stereonet e o DIPS, alguns que são muito bons assim para visualização geral. Na semana que vem a gente ainda vai olhar ponto polar, então vamos deixar um pouco de lado esses programas, porque a notação que eles usam, cada um usa uma notação distinta. Então vou fechar ele e vamos focar aqui usando a rede de Schmidt mesmo para conseguir calcular tudo isso. Então assim, Professor, oi. eu posso pensar então como regra para quando a gente estiver desenhando um plano, que quando o ponto estiver no quadrante NE ou no SE, eu levo minha rede de Schmidt para o leste, e quando estiver no NW e no SW, eu levo para o oeste, porque eu sempre ficava com essa dúvida, se eu levava às vezes para o sul, para o norte. Olha só, sempre que caia, sempre que eu tiver com a notação
Deep Direction, igual aqui estava 232, né? Então ele caiu no sudoeste aqui. Muito mais fácil eu levar para o sudoeste para traçar. Pensa sempre que eu tiver com a notação Deep Direction, eu estou sempre falando a maior declividade do meu plano está para 232. No caso aqui, a maior declividade do meu plano está para quase norte. Então, a maior declividade do meu plano, 0,1425, está aqui 10, 12, 14. Está nesse ponto aqui. Muito mais fácil levar para o leste mesmo. Aqui, tanto faz eu levar para o leste ou para o oeste. A questão maior é simplesmente sempre considerar o seguinte: dentro da minha rede de Schmidt, quando eu for traçar uma linha, eu levo para o norte. Ou seja, se essa notação aqui eu desse a informação que ela é uma linha e não um plano, eu levaria para o norte. Por quê? Aí eu marcaria a partir dos pequenos círculos. Os pequenos círculos são o lugar no espaço de todas as retas. A partir do momento que eu dei a informação que é um plano, eu preciso levar... Nossa, não sei se está chegando aí, mas o vizinho de cima começou uma martelação. Mas a partir do momento que eu informei que é um plano, eu levo para ou o leste ou o oeste, algum dos lugares que eu possa traçar o meu grande círculo. Então, aqui eu vou levar para o leste, simplesmente está mais próximo, não tem problema. Conto os 25 graus, sempre contando a partir do círculo primordial, 10, 20, 22, 24, 25. E traço o meu plano. Então, tracei o plano. Quando eu volto para o norte, eu tenho esses dois planos. Um plano que é quase verticalizado, com um strike, que é noroeste e sudeste, e uma linha de maior declividade, ou seja, o meu Deep Direction, numa orientação sudoeste. Por outro lado, eu tenho outro plano, que é o outro flanco da minha dobra. Ele está quase para norte, né? Ele está ali N14 aqui, a linha de maior declividade. O strike dele é quase leste-oeste, é sudeste-noroeste. Ok? Então, fica sempre com isso na cabeça. Quando você precisar traçar, tem a notação Deep Direction, e você precisa traçar um plano, você leva a sua marcação da linha de maior declividade até o leste ou oeste, onde você vai poder marcar o grande círculo. Se você for marcar uma linha, a contagem sempre se faz nos pequenos círculos ou paralelos, tá? Beleza. Então, a outra questão aqui é com que ângulo os dois planos se cortam. Basicamente, o que eu estou perguntando aqui é o seguinte: eu tenho a minha dobra, eu consegui calcular a média do meu flanco direito, a média do meu flanco esquerdo, e eu quero saber qual que é a abertura. Professor, Oi? parou de aparecer a sua folha de papel agora. Só tá Tá, aparecendo. mas Só não... tá. Ah, tá, foi mal. Viajei. Ah, não, tranquilo, obrigado. Mas é essa a intenção aqui, porque eu também não coloquei, foi o apontador. Então, a ideia agora, eu tenho a média de um flanco, tenho a anotação do outro, eu quero saber o ângulo com que esses dois flancos fazem. Gente, isso daqui é de uma importância em termos de geologia estrutural, porque a quantidade de depósito que fica empoçado quando você tem depósitos hidrotermais e o fluido começa a empoçar, geralmente ele empoça em zona de charneira.
Então, a partir do momento que você tem essas medidas, você ter uma noção de qual é o ângulo que fazem entre si é muito importante. Nossa. Mas tá uma batidão aqui no andar de cima, gente. Não sei se está chegando aí, mas está uma obra no andar de cima aqui. Olha só, para a gente trazer isso, o que a gente precisa fazer, a gente já tem a interseção desses dois planos aqui. Caso eu queira encontrar qual que é a notação dessa linha de interseção aqui, eu levo a notação até os meus pequenos círculos, faço a marcação aqui dessa notação, para eu poder contar a partir do norte. E aqui eu já posso até contar qual que é o mergulho dela. Então, aqui é 10, 12, 14, 16. Então, essa interseção vai ser alguma coisa barra 16. Quando eu volto para o norte, se eu quiser fazer uma anotação dessa linha diretamente do Deep Direction dela, eu posso pegar aqui 0, 90, 180, 270, 280, 290, 300, 310, 12, 14, 16, 18. 318/16. Essa é a anotação da minha linha de interseção. Mas o que eu quero saber é qual que é o ângulo entre esses dois planos. Para achar o ângulo entre os dois planos, eu pego minha linha de interseção. Deixa eu apagar aqui. Pego minha linha de interseção e levo até os meus meridianos. O que eu vou fazer agora é traçar um plano que seja ortogonal a essa linha e também ele vai ser ortogonal aos dois planos. Seria basicamente, vou botar aqui na parte para ficar um pouco mais demonstrativo. Né? Aqui tá. Visita judiando a cabeça hoje aqui. Basicamente é isso aqui. A gente achou essa interseção. O que a gente vai traçar é o plano que está a 90 graus dela, que é basicamente, a gente tem dois planos de uma dobra, digamos que o beta é o flanco 1, o alfa é o flanco 2, a gente já achou essa interseção e agora nós vamos traçar esse plano gama aqui para poder contar o ângulo. Esse plano gama é isso aqui, ó, está a 90 graus. Para fazer esse traçado, então, o que eu fiz? Eu saí aqui do meu norte, levei a minha interseção até os meus meridianos. Está aqui exatamente a minha interseção em cima do meridiano. E o que eu vou fazer agora é contar 90 graus para traçar o plano. Então, aqui, 2, 4. 14, 24, 34, 44, 54, 74. Nossa senhora, gente, desculpa, a bateção tá tanta aqui que eu até perdi a conta. Vou lá de novo. 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 86, 88, 90. Então, tá aqui o meu plano que está a 90 graus da linha de interseção.
Esse plano que está a 90 graus da linha de interseção, voltando aqui com o norte para o norte, eu tenho o flanco 1, o flanco 2, ou seja, um flanco mergulhando para sudeste, outro para sudoeste, perdão, outro mergulhando para nordeste. E agora, nesse plano aqui da interseção, eu vou levar ele novamente aqui para o grande círculo. Basta contar os ângulos, contar o quadriculado aqui dentro dele. Então, aqui em cima é a interseção 1, eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 81 graus a distância dessa até essa. Aqui. Eu vou ter 81 graus. Esse 81 graus aqui vai ser o meu ângulo agudo entre a interseção entre os dois planos. Só lembrando aqui, gente, que eu tracei à mão, minha coordenação não é a melhor do mundo, pode ser que vocês não achem exatamente 81 graus, pode ser que vocês achem às vezes aí 79 até 83 graus, isso é um erro que não tem problema, tá? O importante é entender como foi feito. Por que que eu peguei os dois planos, por que que eu tracei a interseção e por que que eu tracei o plano que é ortogonal à interseção para conseguir cortar, para conseguir contar o meu ângulo agudo. Por um lado aqui eu tenho os 81 graus, que é o meu ângulo agudo. Se eu contar aqui, vai dar, começando daqui, jogando novamente para o grande círculo. Se eu começar a contar daqui, eu vou ter 10, 20, a tendência é chegar ali em 99, né? O total seria 180, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 92, 94, 96, 98, basicamente 99, 100, seria essa parte aqui, totalizando 180 graus. Então, com que ângulo os flancos se cortam? 81 graus, que é o ângulo agudo que a gente vai olhar para a dobra. Tranquilo, gente? Deu para pegar essa questão aqui? Sim, sim. Beleza. Olha só, nessa segunda tarefa, o que eu mais cobro, tem uma superfície, uma segunda questão aqui, que é, em uma superfície de acamamento foram medidas 2 marcas lineares de corrente. Para deixar claro o que o enunciado está dizendo, uma superfície de acamamento sedimentar, vou colocar aqui as imagens. Superfície de acamamento sedimentar são esses estratos aqui. São essas camadas, isso é um acamamento, conforme o sedimento vai depositando, quando sofre diagênese, a gente tem aqui o acamamento. Essas linhas medidas em marcas de corrente é que dentro do acamamento sedimentar a gente tem uma série de estruturas, tem diversas estruturas dentro desse acamamento que vão indicar o clima que essa rocha foi depositada, as condições de energia, se era num ambiente mais lacustre, onde você tem muita calmaria, ou se é em algo como se fosse um leito de rio, onde você já vai depositar rochas mais conglomeráticas. Tudo isso vai gerar estruturas distintas no meu sedimento, na minha rocha sedimentar. Nesse caso aqui, eu tenho 2 marcas lineares que são de corrente. Isso quer dizer que eu tinha algum fluxo de fluido em uma direção determinada, e esse fluxo de fluido é o que me entregou a minha linha de corrente. São algumas, deixa eu ver se colocar alguma marca pelo menos uma marca de onda, assim, para ter noção.
olha só, esse fluxo, ele pode me indicar, isso aqui está até interessante. Por exemplo, vocês estão vendo essas diversas camadinhas aqui, essas diversas linhas, eles estão indicando qual que é a orientação do meu fluxo de fluido. Então, a partir da análise de estruturas sedimentares, a gente consegue enxergar qual que era a corrente, em qual orientação o meu sedimento estava sendo depositado. Nesse caso aqui, eu consegui duas orientações. Repara que aqui eu estou colocando, são duas linhas. As linhas eu vou sempre indicar elas nos meus pequenos círculos, nos meus paralelos. Então, a primeira linha, ela está aqui com uma orientação de 34, 80 para NE. Essa notação 34, 80 para NE, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu vou contar aqui, meu 34, 10, 20, 30 e 4, é a minha primeira lineação. Vou levar esse 34 para o meu pequeno círculo. E ela está mergulhando 80 para nordeste. O que isso quer dizer é o seguinte, essa notação, ela está me falando que aqui é a orientação da minha linha, e a minha linha poderia mergulhar tanto para nordeste quanto para sudoeste, o que está diametralmente oposto à minha lineação. E eu estou indicando que ela está mergulhando aqui para nordeste. Ela está com um mergulho de 80 graus. Eu vou começar até, gente, a contar aqui pelo centro, porque no centro aqui são 90. Então, ficou bem mais rápido, né? Então, 80 para NE, eu saio aqui de 90, chego aqui em 80 NE. Quando eu volto aqui, dá para notar que eu tenho a minha lineação quase verticalizada, mas ela cai aqui no primeiro quadrante, ela cai no quadrante nordeste. A minha segunda linha, ela já tem um mergulho bem mais suave, de 15 graus só, e também é para nordeste, 80 graus. Eu vim aqui e conto 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Aqui vai estar a minha lineação 2. Levo a minha lineação 2 para os pequenos círculos, a orientação da lineação 2. E ela já tem um mergulho muito mais suave, só de 15 graus também para nordeste. Então aqui eu conto 10, 12, 14, 15. Está aqui a minha lineação 2. Deixa eu apagar o exercício anterior. Já não ficar tão poluída assim a rede. Então, o que eu fiz por enquanto foi simplesmente plotar as minhas duas linhas aqui na minha rede de Schmidt, né? Eu coloquei a alineação, a orientação do meu acamamento aqui, né? Das minhas linhas de acamamento. 1 e 2. Essa daqui é a minha linha 1 e essa daqui é a minha linha 2. Eu quero saber qual que é o ângulo que essas duas linhas fazem entre si. Para saber qual que é o ângulo que elas fazem entre si, não é nada de outro mundo. Basta eu encontrar o meu plano de acamamento. Porque a partir do momento, quando eu chegar no meu plano de acamamento, basicamente o que eu estou falando que eu tenho nesse caso aqui é o seguinte, eu tenho um plano X e tenho duas linhas aqui. Eu quero saber qual que é o ângulo que essas linhas se cruzam. Duas linhas, duas retas vão formar um plano. O que eu vou procurar agora é qual que é o plano formado por essas duas retas. A partir do momento que eu tiver esse plano,
Basta eu vir aqui e contar qual que é o ângulo que elas fazem entre si. Como que eu vou achar o ângulo? Como que eu vou achar esse plano? É mais fácil do que se imagina. Basta eu mover o meu vegetal aqui, meu papel manteiga, até um ponto em que as minhas duas lineações coincidam com um único grande círculo. Porque aí eu vou encontrar o plano que contém essas duas linhas. E só vai ter um plano que contém essas duas linhas. A questão aqui é saber... Eu rotacionei, então... Eu rotacionei até colocar minhas duas linhas, né, que estão representadas por esses pontos, no mesmo grande círculo. Agora eu traço esse grande círculo. Eu estou com as duas linhas, tenho meu grande círculo, está aqui a linha 1, está aqui a linha 2. Basta eu contar os ângulos, o ângulo aqui. Então, eu tenho 1, 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 65, 67, 68. 68 graus que uma linha faz com a outra. Simples assim. Pensa só o seguinte, o que eu estou representando aqui? Eu tenho duas linhas, eu tenho que encontrar qual é o plano que contenha essas duas linhas. Beleza? O que eu marquei aqui, a partir desse momento, eu posso, inclusive, encontrar quais são os dados do meu acabamento. Eu tenho duas linhas, elas vão compor um plano. Repara que o plano, a Deep Direction, se eu for representar ele em Deep Direction, eu já posso representar aqui. Esse aqui seria a orientação da linha de maior declividade do meu plano. Vou chamar de S0. S0 é a minha estrutura primordial, é o meu acamamento. Aqui eu já posso contar qual que é o mergulho, ele está quase verticalizado aqui, se for pegar, ele está com um mergulho de 2, 4, 8, está com um mergulho de 82 graus. Já vou até colocar esse mergulho de 82 aqui. Quando eu levo para o norte, ele está quase em 360, ele é quase um plano mergulhando para norte, saindo aqui a 90, 180, 270. Vou contar o regresso, né? Aqui 360, aqui é 350, 352, 353/82. Nossa, peraí, deixa eu escrever direito. Apesar do exercício não ter pedido isso, dá para a gente encontrar. A gente, então, achou qual que é o ângulo entre essas duas linhas. Repara que essa lineação aqui, ela é quase a linha de maior declividade do meu plano. E a segunda lineação, que mergulha 15 graus, ela é quase uma horizontal do meu plano. Então, eu tenho um plano que está quase verticalizado, e eu descobri ele a partir de uma linha que está quase vertical e a outra que está quase horizontal. O meu plano ele tem então um mergulho de 82 graus. Vocês entenderam como que achou as duas linhas e como que eu achei o ângulo entre elas? Entendi sim, professor. Isso. Inclusive, a gente já, antes disso, você já tinha citado alguma vez sobre essa forma de achar a interseção entre linhas? Perdão, você pode repetir, por favor? Claro, claro. Antes desse exercício, esse exercício foi a primeira vez que você falou com a gente sobre interseção entre linhas? Foi.
Ah, Foi, tá. porque antes a gente tinha visto interseção entre planos só. Sim, Então aqui é como se eu pegasse duas linhas, nesse caso, né, em um acamamento, para achar qual é o ângulo entre elas. certo, entendi. Tá? Professor, eu entendi o exercício, só não entendi esse final, esse 353 e como que você determinou que a linha ali do meio estava mais na vertical. Isso não entendi, não. Você pode repetir? Lógico. Vamos lá, então. O exercício ele passou aqui para mim duas linhas e simplesmente aqui, pela anotação das linhas, eu já tenho a noção que uma delas está praticamente verticalizada, porque ela tem um mergulho de 80 graus, e a outra está quase horizontal, que ela tem um mergulho de 15 graus. Então, quando eu plotei, a linha que está quase horizontalizada está aqui, e a linha que está quase verticalizada, ela está aqui, nesse lápis verde aqui. Essas duas linhas compõem o plano. Então, o que eu fiz primeiro, eu rotacionei até chegar num ponto onde as duas linhas compreendem o mesmo grande círculo. Então, essas duas linhas, elas só vão compreender esse grande círculo. Se eu pegar, eu estou aqui no norte, e rotacionar para o outro lado, elas vão continuar, repara que ela está vindo aqui, a interseção dela só vai ser exatamente no mesmo grande círculo. Então, duas retas qualquer, elas vão sempre compor um único plano. O que eu fiz aqui foi, então, encontrar esse plano. De acordo com o exercício, o que eu tenho aqui é o meu plano de acamamento. Então, a gente pegando, por exemplo, para ficar um pouco mais visível, se eu pego esse plano aqui, vou tirar essa imagem. Se eu pego um plano de acamamento qualquer igual esse, repara que aqui a gente está vendo isso em planta, seria como se eu estivesse encontrando uma lineação que está aqui, que está me indicando. Vou deixar isso mais espesso. Que está me indicando essa orientação de fluxo. E uma outra orientação, que está um pouquinho aqui do lado, indicando uma segunda orientação de fluxo. Então, basicamente, eu tenho duas retas, sempre duas retas vão encontrar um plano qualquer. Horrível, velho. O que eu vou fazer agora, bem, o exercício ele pede simplesmente para eu achar esse ângulo aqui, né? Só para achar esse ângulo. O que eu coloquei a mais, esse 253, foi o plano de acamamento. Porque, basicamente, se duas retas vão compor unicamente e exclusivamente um plano, esse plano precisa ser o plano de acamamento, porque as duas retas estão contidas nesse plano. A informação que eu tive aqui no exercício é que eu tenho já a superfície de acamamento e nessa superfície, ou seja, nesse plano, eu peguei duas linhas. Então, a partir do momento que eu peguei as duas linhas, coloquei elas no meu grande círculo, esse grande círculo aqui, ele define um plano, que é o plano que contém a linha 1 e a linha 2. É o único plano que vai conter as duas linhas. É o meu plano de acamamento. O único plano que pode conter as duas estruturas lineares. Uma estrutura que está aqui é a L1, que está mergulhando 80 graus, e a outra linha
que está aqui no cantinho, que é a L2 mergulhando 15 graus. Para contar o ângulo entre elas, simplesmente vim aqui guardando meu grande círculo, onde eu estou com o quadriculado na melhor condição possível para contar, e achei, né, o 2, 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 66, 68, 69, 69, acho. Foi isso, não lembro exatamente. Foi algo por aqui, né, simplesmente fazendo essa contagem, 69 graus, 70 graus entre as duas linhas. E aí, um a mais. Pô, já que eu tenho as duas linhas aqui, e eu sei que duas linhas vão definir sempre um único plano, qual que é a orientação desse plano? Isso o exercício nem pediu, é mais assim, porque dá para encontrar, sabe? Então, eu vou saber qual é o plano, qual é a orientação do plano desse grande círculo aqui. Ele já está no meu grande círculo. O que eu faço aqui? Eu venho na minha linha primordial e marco para saber qual que é a orientação. Então, agora eu estou fazendo, na verdade, o caminho inverso. Geralmente eu dou a Deep Direction e peço para plotar o plano. Aqui eu estou com o plano e quero saber qual que é a atitude dele, qual que é a orientação dele. Então eu volto para cá, volto com o norte para o norte. Aqui está a marcação que eu fiz. E aí eu posso fazer tanto Deep Direction quanto Strike, não tem problema. Com essa marcação aqui eu preciso fazer Deep Direction. Eu marquei nessa região aqui. Eu marquei na minha linha de maior declividade do plano que ela está quase verticalizada, ela está nesse ponto aqui. Repara que ela está muito próxima da alineação 1. A alineação 1 mergulha 80 graus. Eu olhei aqui, o meu plano está mergulhando 82, ela já está praticamente na minha declividade máxima. Então, com o grande círculo, eu simplesmente marquei qual que é a posição, voltei para o norte e fiz a contagem: 90, 0, 90, 180, 270, 280, 90, 300, 310, e 20, e 30, e 40, 350, 352, 353. Então, a minha orientação Deep Direction, ou seja, a minha linha de maior declividade do meu plano, está na orientação 353. Para saber qual que é o mergulho, eu venho com essa anotação aqui, até o leste-oeste, para eu encaixar no grande círculo, e faço a contagem, sempre de fora para dentro: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 82. Então, a minha anotação, meu S0, 353/82. Tranquilo? Show demais. Muito obrigado. Beleza. Então, olha só, os demais exercícios, eu tenho os planos a seguir, alguns planos, né, que eu passei em geral, que eles estão numa notação Deep Direction. E eu quero pegar a notação Strike Deep. Então, antes de entrar nesses aqui, já vamos aproveitar esse próprio plano que está na notação Deep Direction, 353/82. Como que eu vou fazer a minha notação Strike Deep? Aqui está bem simples. Quando eu for pegar a minha orientação Strike, eu quero ver esses pontos aqui. Eu não quero mais olhar a minha linha de maior declividade. Quando eu quero ver o Strike, eu quero saber a horizontal do meu plano. Então, dá para fazer isso simplesmente geometricamente, né? Dá para fazer na conta. Se quiser, como aqui já vai pedir para plotar os planos do exercício 10, a gente já pode fazer
diretamente aqui. Como que eu faço isso? O meu plano está aqui, é um plano 353/82. Eu marco aqui onde é o meu strike, deixa eu apagar aqui só para não confundir as linhas. Eu marco aqui onde é que está meu strike. Basta contar, para falar a verdade, essa conversão aqui basta contar, lembrando que como fui eu que tracei e minha coordenação motora não é a melhor do mundo, pode ter um pequeno errinho aqui, mas não tem problema. O interessante é saber, entender o que significa cada anotação. Saindo do norte, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 82, 83. Então, eu saí do norte, esse plano aqui, deixa eu colocar aqui embaixo, em cima mesmo. Então, esse plano aqui, que está em Deep Direction, ou seja, direção do mergulho, para eu passar para Strike Deep, ou seja, para a minha orientação do azimuth e o meu mergulho, eu saí do norte, andei 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 82, 83 graus rumo a leste, e eu estou com um mergulho. Esse mergulho eu já foi dado aqui, né? Assim como o mergulho já foi dado nas outras representações, eu poderia medir ele aqui também, colocando o meu grande círculo e fazendo a contagem. Mas o que eu fiz até o momento foi, eu saí do norte, fui 83 graus até o leste, achei qual que é a minha horizontal, achei qual é o meu azimuth, qual é o meu strike, e agora, para finalizar essa anotação, eu sei que ele mergulha 82 graus, e sempre lembra, quando eu tenho a minha anotação para plano, se o norte repete, o leste não pode repetir. Se o leste repete, o norte não pode repetir. O meu mergulho aqui está para o quarto quadrante, então ele está para NW. Eu coloco o NW. Simples assim. Vamos fazer algum outro. Eu vou pegar algum exercício que esteja caído, não sei, fazer esse primeiro aqui, né? Que a gente fez um onde o Deep Direction está para o quarto quadrante, então o meu strike vai estar entre o primeiro e o terceiro quadrante. Ou seja, se o Deep Direction é para NW, o meu strike vai estar para NESW. Beleza? Pessoal, só uma antes de continuar. Vocês entenderam como que foi feita essa anotação? Como que a gente fez essa conversão? Entendi. Também, entendi sim. Vou fazer mais um ou dois aqui, e aí deixa vocês fazerem. Se tiver alguma dúvida, o Gabriel pode ajudar também. Ele já colocou até a disponibilidade dele, assim que... Nossa, esqueci o nome. Gabriel, dá uma salvada. Como chama Ok. o Elton? Esqueci o nome do Elton, Ah, velho. Desculpa. Aí o Elton também coloca a disponibilidade dele para poder auxiliar vocês. Então, olha só, aqui vou colocar na anotação agora o 23560, a gente passar ele para Strike Deep. Então, o 235, vamos sair aqui 0, 90, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 232, 34, 35. Deixa eu apagar isso aqui.
235, como eu estou em Deep Direction, levo até alinhar no meu grande círculo, e ele está com um mergulho de 60 graus. Só fazer a contagem: 10, 20, 30, 40, 50, 60 graus está aqui. Eu traço meu grande círculo. Tracei aqui meu grande círculo. Repara que aqui eu tenho meu mergulho, a minha linha de maior declividade, e o que eu quero fazer a transformação agora é para encontrar o meu strike. Meu 235, eu posso simplesmente, imagina assim, eu vou primeiro fazer a transformação desse 235/60, e aí a gente olha como fazer isso geometricamente também. Então, aqui está o ponto do meu strike. Né? Simplesmente o meu strike está vindo aqui e aqui. Ele é a horizontal do plano, ela é NWSE. Professor, eu posso escolher qualquer um desses dois pontos para ser a minha referência, né? Tanto o NW quanto o SE? Pode escolher qualquer um dos dois. Por convenção, a gente sempre usa a nomenclatura com o ponto que está mais próximo do norte. Certo. Por convenção, tá? Mas não é assim, você vai conseguir se orientar da mesma forma. Uhum. Então, olha só, esse ponto aqui, se eu fizer simplesmente a contagem saindo do norte em sentido horário, eu tenho 0, 90, 180, 270, 280, 290, 300, 310, 320. Opa! Nossa, eu coloquei, perdão, eu tô com muito rabisco aqui, gente, desculpa. Perdão, estava muito rabiscado. Vou tirar isso. Ok, então saí do norte, olhando para esse plano aqui, 235, mergulhando para o terceiro quadrante, mergulhando para sudoeste. Saí do norte, 90, 180, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 322, 324. 324, simplesmente, olha só, esse 324, não, 325 para ficar bem certeiro, sem arredondamentos. O 325 que eu cheguei aqui, nada mais é do que a minha orientação do Deep Direction, ou seja, a minha orientação da minha linha de maior declividade, somados de 90 graus, que eu cheguei no meu strike, eu cheguei nas horizontais do meu plano. Então, esse 325 aqui, para eu chegar até o 360, simples, né? 10, 20, 30 e 5. Ou seja, na transformação aqui, a partir do momento eu simplesmente somando 90 graus, eu cheguei no 325, que está a 35 graus do meu norte. Basta eu colocar N35, ele não está a 35 graus para o oeste, N35W. A única coisa que você precisa fazer, saiu da sua linha de maior declividade, adiciona os 90 graus. A sua horizontal vai estar exatamente ortogonal à sua linha de maior declividade.
O mergulho do plano continua sendo de 60 graus. 235 é para o terceiro quadrante. Isso quer dizer que eu vou repetir o meu oeste, mas ele está para SW, porque o 235 está no terceiro quadrante. 0 a 90, primeiro quadrante, mergulhando para nordeste. 90 a 180, segundo quadrante, mergulhando para sudeste. 180 a 270, terceiro quadrante, mergulhando para sudoeste, que é esse caso aqui. E de 270 a 360, a linha de maior declividade mergulhando entre 270 e 360, a gente tem mergulhos para o quarto quadrante ou noroeste. Professor, no Oi. caso foi 35 porque você começou a contar lá do norte indo para a esquerda, né? Exatamente. Certo. Se eu for pegar aqui para olhar isso, o 35 foi simplesmente o meu strike aqui não está 325, basta eu fazer 360 graus, que é o todo, né? O círculo completo, menos os 325, que vai dar os 35 graus para o norte. Então, o segredo para fazer essa parte é exatamente assim, a gente pegar a soma de 90 graus. Vamos fazer esse outro aqui sem necessariamente traçar o grande círculo primeiro. A gente tem 50 graus, ou seja, eu sei que o meu deep direction, a minha orientação de mergulho, está para o primeiro quadrante, entre 0 e 90. Então, logo de cara, eu já sei que o meu mergulho será para NE. O meu mergulho final eu já sei que é para NE, porque a minha linha de maior declividade está entre 0 e 90 graus. E eu já sei também que o meu mergulho é de 35 graus. Então, logo de cara, eu já fiz metade da minha atitude simplesmente pegando a orientação da minha linha de maior declividade, a atitude da minha linha de maior declividade. Agora, a gente somando 90 graus, a gente vai chegar em 140. Isso quer dizer que o meu strike, saindo aqui 0, 90, ele vai estar entre 90 e 180, a horizontal do meu plano vai estar aqui. O strike do meu plano vai estar aqui. Eu cheguei em 140 para o meu strike. Eu poderia, esse 140, ele está a 40 graus do sul. Eu poderia falar, olha, eu saindo do sul e andando 40 graus para leste, eu vou conseguir marcar minha notação. Ou seja, eu saindo do sul e indo 40 graus para leste, eu vou chegar no meu strike e vou conseguir fazer o meu plano mergulhando para nordeste. Repara que eu não repeti o sul, porque eu estou tratando de plano, mas repeti o leste aqui. Como a notação que a gente usa, ela não considera a saída do sul, ela considera sempre a saída do norte, eu vou apagar essa parte aqui. Os 50 graus, se preferirem, podem fazer simplesmente dividindo. Os 50 graus estão aproximadamente nessa região aqui. Para eu chegar até o norte, eu subtraio 50. Para chegar nos 90 graus, que está diametralmente oposto, eu preciso de andar mais 40 graus. Então, basta eu sair do norte, eu já andei os primeiros 50 graus até chegar no norte para completar os 90, ou seja, para completar a linha que estará ortogonal à de maior declividade, eu saí dos 50, fui até o norte, ou seja, andei os primeiros 50 graus para completar 90. Eu ando os outros 40, agora no rumo de oeste. Saí do norte, andei 40 graus para oeste e mergulho 35 para nordeste.
Essa é a notação strike dip, ou seja, azimuth mergulho. Tranquilo? Pessoal, isso aqui é só para indicar que você não precisa necessariamente traçar no grande círculo para fazer essa alteração. Teve até o trabalho do menino, isso daí agora deve estar cheio de lugar na internet que faz, tá? Eu não vou nem fingir que essas coisas não existem. A ideia aqui, vocês fazendo isso de cabeça, acaba que treina e fica mais enraizado. Essa parte, assim, inicial da estrutural, passa muita informação. Infelizmente, alguma parte de informação a gente só consegue guardar com repetição. Então, assim, quem realmente sugiro, façam isso. São quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 planos. Isso daí, assim, eu acho que em 1 hora dá para matar essa lista aqui tranquilo. Tenta ir fazendo de cabeça e depois plotar. Com certeza, se você virar e falar assim, joga no Google, Deep Direction para Strike Deep, vai ter 1 milhão de planilha de Excel que faz isso. Lógico. Mas a ideia aqui é para vocês terem a visão dessas notações distintas. Terem um entendimento de como faz essas notações. Peraí que o computador desconectou da tomada. Professor, Oi? e quando se tratar de 90 graus para escrever a notação strike deep? Se você tem algo que é exatamente mergulhando para leste, né? Exato. Beleza, então vamos fazer um plano qualquer que seja 90/45. Se eu for pegar a minha notação, o 90 ele é exatamente norte-sul. Então a notação vai ficar absurdamente simplificada, porque eu posso colocar ou N0 leste ou oeste, independente, porque o meu strike vai ser norte-sul, /45, exclusivamente leste, porque a minha linha de maior declividade está contida no meu ponto cardeal leste. Ou então pode simplesmente colocar N/45 leste. Já é o suficiente. Dificilmente vai cair em alguma questão dessas, né? Assim, de você ter um plano exatamente na orientação de um ponto cardeal. Mas aí a notação fica simplificada. Só tem essa questão. Entendi, obrigado, professor. Tranquilo. As outras duas questões é para fazer com linha. É quase igual, só que a notação de linha, vou fazer a primeira aqui, a notação de linha, ela vai variar. Lembra sempre o seguinte, a linha é mais fácil, na verdade, bem mais fácil. Porque lembra o seguinte, aqui eu tenho os pontos cardeais, né, a não ser no exemplo dessas peculiaridades, se cair exatamente para algum dos pontos cardeais, mas é razoavelmente comum a gente ter essa orientação, né, onde eu botei, por exemplo, o N e o W, ou eu repito o N ou eu repito o W em termos de plano. Na linha fica muito mais fácil, porque você vai ter uma repetição dos dois na hora de fazer a anotação. Então, a única coisa que ou eu vou repetir os dois, ou eu não vou repetir nenhum dos dois. Fazer primeiro essa anotação aqui. Esses dois primeiros exemplos já vão ser bem mais do que suficientes para ter esse entendimento. O 50/50 é uma das mais simples de se tratar. Eu vou plotar ela aqui. 10, 20, 30, 40, 50. Chamar de linha 1. Lembrando que, como eu vou traçar uma linha, eu devo levar aqui para os meus paralelos, né, para os meus pequenos círculos. Todos os pequenos círculos são os locais no espaço das linhas.
E aí ela é com 50 graus de mergulho. Então, 10, 20, 30, 40, 50. Aqui. A minha linha 1. Simplesmente de eu ver o 50/50, essa orientação aqui, 50 já me indica que ela está entre 0 e 90, então ela mergulha para nordeste, ela está no primeiro quadrante. Eu plotei a linha 1. Se eu for olhar qual que é a orientação dela, em termos de strike dip, ou seja, em termos de azimuth e... Nossa Senhora, estou apanhando para deixar ela aqui. Em termos de azimuth, não fica linha, tá bom. Em termos de azimuth e mergulho, eu sei que a minha linha saiu do norte e foi 50 graus para leste. Então, eu coloco, saí do norte e fui 50 graus para leste. A partir do momento que eu estava aqui e fui 50 graus para leste, eu posso mergulhar ou para nordeste ou para sudoeste. Como a minha linha está indicando pelo 50 aqui, ela está me indicando que ela está no primeiro quadrante, ela mergulha 50 graus para nordeste, porque está no primeiro quadrante. Fazer essa outra aqui, de 325. Professor, Oi. então aquela regra lá de que se repetir o norte, não repete o outro, só vale para plano. Só vale para plano, exatamente. E para as linhas, ou você repete os dois, ou você não repete nenhum. Então, aqui, nesse caso aqui, a gente vai... Aqui acaba que a gente vai para o oeste. Deixa eu pegar... Vou pegar essa anotação aqui. O 110/35. 10/35. Vamos traçar ela aqui. 0, 90, 100, 110. Está aqui a minha linha de 110. Vou levar aqui convencionalmente para o norte para traçar o grande círculo, para traçar no pequeno círculo, perdão. Ela mergulha 35. Então, 10, 20, 30, 32, 34, 35. Está aqui. Está aqui a minha linha. Isso quer dizer que eu saí do norte, andei até o leste, depois mais 20 graus, e estou aqui com esse strike. Repara que nesse caso, a minha linha mergulha para sudeste. Por convenção, sempre por convenção, a gente faz a contagem saindo do norte. Isso quer dizer que eu vou sair do norte e vou andar até esse ponto aqui para checar rumo a oeste qual que é a minha linha. A única coisa que eu quero aqui é o seguinte: eu sei que a minha linha está aqui, eu sei que o meu strike está entre sudeste e noroeste, e eu sei que a minha linha mergulha para sudeste. Eu sei que a minha linha mergulha para sudeste, porque o 110 aqui, ele está entre 90 e 180. Então, a minha linha, eu já posso adiantar que ela mergulha 35 graus para sudeste. A minha anotação, o 110 aqui. 110, eu estou a 70 graus do sul. Então, ou eu posso colocar que eu saí do sul e fui 70 graus para o leste, ou seja, do sul, e andei 70 graus para o leste. A minha anotação está repetindo exatamente as duas coordenadas, ou seja, eu tenho sul e leste, e ela mergulha para sudeste. Por convenção, a gente sempre usa saí do norte, andei os mesmos 70 graus, porém para o oeste. Se eu estava no sul, 110 até 180, 70 graus.
Se eu sair do meu 180 e andei 70 graus até chegar na orientação do meu strike, o norte acompanha. Eu saí do norte, andei 70 graus até chegar na orientação do meu strike. Então, por convenção, a gente usa N70W. Gente, vocês repararam que para a linha é muito tranquilo, é assim, até mais simples de traçar. Na hora de traçar as linhas, vai chamando aqui só de L1, L2, nesse caso essa aqui é L3. Logo de cara, repara, 325/10, 325 está entre 270 e 360, ou seja, essa linha vai cair no quarto quadrante. Essa linha está mergulhando para noroeste. Ela está Professor, mergulhando. Oi? só te fazer uma pergunta para ver se eu fixei o negócio. Então, basicamente, o jeito da gente fazer com as linhas essa transformação de Deep Direction para Strike, mesmo sendo linha, é da mesma forma que a gente faz com os planos, na hora de transformar as medidas, não de desenhar ela ali na rede. Perfeito, Beleza, então. perfeito. Aí, gente, só o seguinte, tenta fazer então, caso tenha alguma dúvida em termos dessa anotação, eu sei que é um pouco moroso, um pouco maçante fazer essas 10 aqui, mas a intenção aqui é para fixar o conceito, para a partir desse momento, quando vocês acabarem de traçar isso, bater o olho em qualquer rede de Schmidt, em qualquer estereograma, já vir e falar, beleza, eu tenho um plano ali mergulhando para sudoeste. Ah, não, tranquilo, aquelas linhas ali estão mergulhando para noroeste. Essa é a ideia. Vocês assim, enche o saco um pouquinho, né? Ficar fazendo essas conversões e plotando aqui. Infelizmente, é uma forma para absorver esse tipo de informação. Essa é a parte enjoadinha, né? Para absorver a informação, que aí depois a gente consegue aplicar isso em zona de cisalhamento, dobra, para tudo quanto é coisa, para se ter a noção das diferentes estruturas que vão controlar tudo quanto é depósito, né? Então, pedir só paciência a essas primeiras tarefas aqui, as duas primeiras, a terceira também é meio enjoadinha, mas a partir da quarta a gente já começa a colocar as interpretações e fica mais interessante. Tranquilo? Pessoal, se tiver mais alguma dúvida sobre essa parte aqui, ou da tarefa 1 também, fiquem à vontade. Se não, a gente pode até encerrar um pouquinho antes, né? Agora 2h20 ainda. Muito tranquilo. Obrigado, professor. Falou. Muito tranquilo também, professor. Muito obrigado. Certinho por aqui, professor. Então a gente se vê na terça. Valeu. Bom final de Terça-feira. semana aí. Gente, bom final de semana para vocês também. Até terça, então.